Boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas. Esperando aqui a Carol chegar. boa noite todo mundo, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Oi, Carolina! Tudo bom? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Bom, a gente começa aqui contando um pouquinho quem é a pessoa que a gente vai entrevistar. Então, eu vou contar para as pessoas. Muita gente acredito que já te conheça, mas tem pessoas que não te conhecem. A Carolina Pasquale, é um grande prazer receber ela aqui hoje. Ela é diretora executiva do Instituto Alana, aqui em São Paulo. Ela é formada em jornalismo, com especialização em gestão. E ela foi responsável pela implantação do projeto Design for Change aqui no Brasil, projeto do qual ela é membro hoje do conselho atualmente, né? Então, super obrigada por aceitar o nosso convite do Clube Obrigada pelo Cultura. convite. E acho que a gente podia começar você contando um pouquinho sobre essa sua trajetória dentro do jornalismo, né? E o que te fez assim parar para resolver empreender o Design for Change aqui no Brasil. Contar um pouquinho sobre o que é esse projeto também, né? Para quem não Claro. conhece. Acho que o que me fez parar foi o nascimento de uma filha, na verdade, ali assim, sendo bem honesta. Acho que eu fui bem feliz jornalista por muito tempo, né? Acho que devo a minha formação ao jornalismo, mas eu venho de uma família de educadoras, as mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, minha tia-avó, enfim, são pedagogas e sempre trabalharam com isso. E curioso porque eu nunca de fato pensei em seguir esse caminho pela educação quando eu era jovem. Eu queria fazer jornalismo e eu fui atrás desse sonho. Mas depois, quando a Clara, que hoje tem 10 anos, nasceu, eu acho que um pouco desse olhar e dessa vontade voltou, né? E eu tinha muito forte uma coisa assim de olhar para ela e falar, bom, o que que eu posso fazer de melhor por esta criança, assim, aquela crise, aquele pós-parto doído que muitas de nós temos, né? E que Uhum. nos vai, enfim, nos colocando num lugar de muito desconforto também, né? Para mim foi assim. E eu, quando eu pensava isso, eu falava, mas o que que eu posso fazer por ela? Em algum momento eu falei, bom, o que eu acho que eu posso fazer de melhor por ela é entender se eu estou correndo atrás daquilo que eu realmente acho que é o meu propósito, que é o que eu quero, que é o que eu posso melhor contribuir, né, para o mundo. Porque eu não quero ser aquela mãe que não faz as coisas e depois fica projetando na filha, as suas próprias frustrações, né? Assim, então eu vou correr atrás. Isso me fez revisar também muito até ali aquela carreira que eu tinha. E aí, apesar de eu amar o jornalismo e continuar achando que o jornalismo de qualidade independente é essencial para a democracia e para a saúde de um país, naquele momento a minha carreira tinha me levado para um lugar um pouco mais comercial do jornalismo. Então eu estava trabalhando com projetos de empresas, já não era mais a paixão que tinha me levado até ali, né? E aí Uhum. eu comecei a pensar, voltar a pensar na educação, mas sem a menor condição de, sei lá, voltar a fazer uma graduação, por exemplo. Porque Uhum. eu tinha uma bebê, a minha bebê não dormia, ela era insone e eu trabalhava, né? Então eu voltei da licença maternidade com 4 meses, enfim, né? E então eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí comecei a fazer o que depois um amigo querido, André Gravatar, eu descobri que ele chamava isso de doutorado informal. Então eu fiz foi um mestrado informal. Eu comecei a buscar bibliografias em faculdade de educação, de mestrado, enfim, o que eu teria que ler se eu fosse fazer aquele mestrado. E comecei a Uhum. ler por conta, porque era o que dava naquele momento. Nessa jornada de estudo, eu encontrei um TED Talk de uma indiana que se chama Kiran e que me encantou muito porque trazia a educação, mas a partir de uma perspectiva do design e da comunicação, que é a minha formação. Então ali eu entendi um jeito de unir essas duas coisas
E fiquei muito animada, assim. Sabe aqueles TEDs, não sei se você já teve isso, que você assiste até decorar quase, assim, e você fala, nossa, isso faz muito sentido. Cada vez que você assiste, você... Ai, de novo, de novo. E aí eu Essas procurei no Google, conexões, né, importantes que aparecem de repente. total. E aí eu procurei no Google um e-mail, um contato dela. Encontrei lá um e-mail do Gmail, bem genérico, achei que nem podia nem ser, mas mandei um e-mail e falei, então, eu sou aqui do Brasil e eu queria saber se tem alguém fazendo esse projeto aqui, porque eu gostaria de fazer também, de ajudar. E aí ela me respondeu marcando um Skype. Eu me lembro que, pelo fuso horário, ela acabou marcando esse Skype num sábado, às 7 horas da manhã, ou 7h30. Porque a Índia tá 8 horas e meia para frente, né? E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, você pega esta bebê, vá pra padaria e não volte até que eu termine esse Skype, porque ela vai chorar. E a gente morava num apartamento bem pequenininho e assim vai atrapalhar tudo, eu tô nervosa. E aí ele saiu, né, com ela, e eu fiz o Skype, e aí quando eu entrei no Skype, ela falou assim para mim, que ótimo, eu não tenho parceiros no Brasil ainda, qual que é a sua proposta para levar esse projeto para o Brasil? E eu não tinha, né, proposta. E aí eu falei, puxa, eu sou uma jornalista, eu não sei se eu sou qualificada e tal. Ela falou, não, eu acho que sim, acho que você pode me mandar uma proposta. Então eu montei uma proposta, acabei indo, ela me convidou, ia ter um encontro de parceiros que também tinham entrado com ela, entrado em contato com ela, assim como eu, de outros países, e eles iam se reunir lá na Índia, a convite dela, e ela me convidou para ir também. Então eu acabei indo para lá, e aí foi conhecer a escola que ela tem lá, que se chama Riverside School, que aliás faz parte de um livro lançado pelo André Gravatá, se alguém se interessar, as 13 escolas ao redor do mundo. Eu tenho o livro aqui, daqui a pouco eu viro ali e olho o nome certinho. E conto um pouco da escola. Então eu fui até lá, conheci e me apaixonei. E decidi que eu ia voltar e colocar de pé o projeto no Brasil. Então eu voltei, pedi demissão do trabalho, nesse meio tempo uma parceira, que era uma parceira de trabalho e virou uma grande amiga irmã, se juntou também e a gente abriu esse projeto no Brasil, começou usando a rede de contatos das nossas mães, porque tanto a minha mãe quanto a mãe dela eram professoras da rede pública, a minha mãe da rede pública do estado de São Paulo e a mãe dela da rede municipal. Então, a gente usou desses contatos para abrir portas em algumas escolas e pilotar esse projeto. Então, a gente, no primeiro ano, fez esse piloto em 6 escolas, enfim, aprendeu demais, assim, foram 2 anos incríveis. Dentro de sala de aula, trabalhando diretamente com os professores, a gente foi entendendo a pertinência do projeto também para os professores ali do 6º ano, 7º ano, dentro da disciplina de geografia, enfim, a gente foi entendendo onde isso se encaixava também no currículo, e foi incrível, né? Então eu passei ali 2 anos muito felizes também, de fato fazendo aquilo que eu queria, que era estar dentro da sala e de aula e ajudando aqueles estudantes a se entenderem como produtores de mudanças, protagonistas de mudanças que eles queriam que acontecessem, corresponsáveis por essas mudanças. A gente tendo, né, discussões absolutamente incríveis sobre os contextos onde eles viviam e o que eles podiam fazer para começar a provocar essa reflexão crítica e essa mudança. O Criativos... bom, aí... Não vou pular nenhuma parte. Aí... eu fiquei 2 anos fazendo isso. A gente não conseguiu financiamento, assim, a gente teve alguma dificuldade de conseguir patrocínio, financiamento. Então, depois de 2 anos, todo o dinheiro que eu tinha guardado, enfim, acabou. E acabou mesmo, assim. E eu engravidei da minha segunda filha. Então, o cenário era todo bastante complicado. E aí eu decidi reativar a minha rede também de contatos e pessoas que eu conhecia para tentar alguns trabalhos freelancer como jornalista, porque seria uma fonte de renda e eu conseguiria conciliar as duas coisas. E numa dessas eu acabei começando a prestar serviços como freelancer para o Instituto Alana, porque eu também quis buscar organizações, enfim, que fossem alinhadas a tudo isso que eu estava descobrindo e a esse propósito, é o que eu queria de fato expressar no mundo.
e o Instituto Alana era uma delas. E aí eu comecei a prestar serviço para eles e acabei recebendo uma proposta para entrar na instituição como, enfim, efetiva. E até então eu fui convidada para entrar na comunicação do Instituto, há 7 anos atrás, isso. Incrível E o como quando a projeto gente vai atrás de um desejo verdadeiro, né, de um sonho, como de alguma maneira, tudo bem, tem percalços e tudo mais, mas as portas parece que vão se abrindo até a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? essa Desculpa história te é fazer essa muito, interrupção, imagina, porque eu mas penso é nisso toda verdade. vez que você conta uma história. Essa história é muito curiosa mesmo, porque eu ali, naquele momento, na minha cabeça, eu pensei que eu não devia misturar as coisas, né? Esse projeto era esse projeto, era um projeto que eu tocava e que eu estava sendo convidada para falar de comunicação ali, né? Então, Uhum, eu não fiz, assim, nenhuma proposta, né, para o Instituto. Eu só pedi, a única coisa que eu pedi foi que eu pudesse trabalhar 4 vezes por semana, concentrar minha carga horária para eu ter um dia livre, para eu poder continuar indo até uma escola. Nessa época, a gente estava com um projeto numa escola, numa EMF, no Grajaú, a EMF Padre José Pegorário, e eu estava muito contente lá, assim, estava num momento muito intenso do trabalho e eu não queria parar. uhum. E aí o Alana prontamente disse que tudo bem, que eu podia ter um dia da semana livre. E aí depois de uns 2 meses que eu estava lá, o meu chefe, eu acabei dando uma entrevista para o Porvir, e que é um portal que cobre educação, enfim. E ele leu, e aí ele me chamou na sala dele e falou assim, ô Carol, esse aqui é você, né? Eu falei, sou eu. Ele falou, é por isso que você tem um dia, né? Eu falei, é esse aqui que é o teu projeto? É, esse que é meu projeto. Aí ele falou, pô, por que a gente não traz esse projeto pro Alana? Ele tem tudo a ver com o que a gente acredita. Eu falei, ele tem, ele tem mesmo. E aí ele falou, bom, monta uma proposta, monta um orçamento, enfim, Uhum. vamos ver se a gente consegue viabilizar. E aí o projeto, então, em 2015, isso foi em 2014, a gente levou, montou, estruturou. Em 2015, a gente lançou o Criativos da Escola, pelo Instituto Alana, que, na verdade, fez com que esse sonho fosse para um outro lugar, né? Porque a gente estava ali em escolas, né, fazendo pilotos aqui em São Paulo, a partir de uma rede de contato que a gente tinha, né, prévia, sem financiamento. E aí, quando a gente foi para o Alana, a gente consegue olhar para esse projeto e ousar sonhar com ele nacional. E ousar Uhum. sonhar com ele se espalhando pelo Brasil todo. Eu até vi aqui, não estou conseguindo ler quem está aqui direito, Não dá mas eu vi tempo, a é. Shirley aqui. A Shirley foi uma das nossas primeiras parceiras, uma pessoa incrível, que trabalha em Salvador, na rede estadual de educação de Salvador, no estado da Bahia, né? E a Shirley, quando conheceu o projeto lá no comecinho, falou, eu quero trazer isso para o estado da Bahia inteiro, né? E aí eu fui para lá, a gente fez formação com os multiplicadores do estado da Bahia. E de fato, assim, né? Assim, imaginando hoje, olhando para essa trajetória, é algo que de fato eu falo, nossa, assim, um sonho realizado, né, de verdade, porque a gente conseguiu. E o projeto foi fazendo muito sentido, né? Uma coisa que a gente sempre, no Alana, a gente sempre discute muito isso, e agora até ampliando, o quanto a gente tem que se colocar a serviço das redes, né? As redes já têm uma série de desafios e elas têm uma série de propostas, e acho que parte do papel das organizações é também ajudá-las a efetivar essas propostas e a fazer com que isso tudo funcione melhor. Então, o Criativos a gente foi entendendo que ele se encaixava muito nos currículos das redes e nas propostas postas, assim como no projeto que a Shirley liderava nesse momento, que era o Ciência na Escola. E isso foi abrindo diversas portas. Eu tenho o maior orgulho, a gente já está na 5ª edição do projeto, do desafio, porque daí todo ano a gente lança um desafio, que é um jeito da gente receber os projetos do Brasil todo. Porque, claro, quando você faz pequenininho, você tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu lembro até hoje do nome dos meus alunos, de cada Uhum. história e de cada projeto. A desvantagem é que a gente acaba impactando menos gente. Quando a gente faz grande, a gente tem, né, do mesmo jeito. A vantagem é que a gente hoje já tem mais de 6 mil projetos do Brasil todo, uma rede enorme de estudantes e professores,
conectados nesse propósito, né, de que os alunos sejam protagonistas e transformadores e que de fato realizem as mudanças e o que eles querem ver no mundo. Ao mesmo tempo, a gente perdeu a sala de aula, né? A gente perdeu esse contato ali que também, enfim, por mais de 2 anos me alimentou muito. Mas eu acho que valeu a pena, porque hoje o que a gente vê com o Criativos é uma mudança efetiva em lugares que a gente nunca imaginou chegar, né? Então, o ano passado, a gente teve o privilégio de levar os estudantes brasileiros para um encontro em Roma com estudantes de mais de 40 países. Foi incrível, a gente foi, esse grupo todo foi recebido, né, pelo Papa Francisco, pôde se conhecer, trocar, foi uma experiência maravilhosa. E a gente levou, por exemplo, um grupo de estudantes de uma cidade no Amazonas, que se chama Barreirinhas, a 24 horas de barco de Manaus. A gente levou um grupo de uma comunidade quilombola do interior do Pernambuco. Então, eu acho que abrir mão da sala de aula, nesse caso, valeu a pena. Vale muito a pena, né? E foi muito legal. incrível. Incrível, a trajetória é impressionante, é muito Aí, legal desculpa, de Ari, ouvir. mas agora quando eu parei de olhar aqui, eu tô vendo várias pessoas do Criativos. A Heloísa, que foi para Roma com a gente, é uma professora da Bahia, a Denise. Obrigada que vocês estão aqui, que legal. Bem-vindas todas, bem-vindos e bem-vindas a esse encontro aqui, essa conversa do Comida e Cultura. Eu queria então que você falasse um pouquinho agora do seu estado atual. Você agora é diretora executiva no Instituto Alana, então contar para quem não conhece, que está ouvindo, o que é o Instituto, né? Uhum. E um pouco sobre o que faz, assim, resumidamente, o que o Instituto faz, né? Porque faz milhões de coisas, mas só para as pessoas se localizarem. Claro. Então, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, enfim, a gente existe desde 1994, mas a gente foi formalizado em 2002, e ele é um instituto que tem como missão honrar a criança, uma missão ampla pra caramba, e que a gente entende que é uma missão essencialmente coletiva também. Então, acho que muito do que a gente faz vem deste lugar, né, de entender que a gente não vai conseguir dar conta disso se não for trabalhando em rede, em coalizões, e de fato, acho que, né, voltando à história do Criativos, essa rede brasileira que a gente forma de educadores e de estudantes tem tudo a ver com isso. Porque hoje no Brasil não dá para a gente pensar em honrar a criança sem conhecer as diferentes realidades dessa criança brasileira e tudo que a atravessa, né? Sejam as questões raciais, né? Hoje acho importante também a gente falar disso, sejam as questões de acesso, enfim, uma série de coisas que a gente precisa olhar. E o Alana, ele nasce, na verdade, de um trabalho comunitário no extremo leste de São Paulo, no Jardim Pantanal. Ele nasceu de uma invasão, né? Era um terreno invadido, e que pertencia à presidente do Alana, Ana Lúcia, e aí ela ela é pedagoga, então ela logo começou a trabalhar com as crianças ali. Depois a gente foi evoluindo para uma série de atividades de contraturno, tinha a creche conveniada, enfim, era um trabalho local que chegou a atender mais de 3.000 pessoas, 2.500, 3.000 pessoas por dia. Nossa, muita gente. E que aconteceu assim por um tempo. Até que a Ana Lúcia, ela conta que ela começou a se sentir bastante provocada pelas questões que ela começou a enxergar relacionadas à pressão do consumismo nas crianças. Tanto lá na realidade que ela via no Jardim Pantanal, que é uma comunidade super vulnerável, quanto nas demais escolas que ela fez estágio, então escolas, né, de classe AA, bilíngues, enfim, mas que essa discussão do consumo... Opa, travou aqui para mim. Muito presentes. Travou para mim? Travou aí, não? Para mim não travou, Ari. Agora voltou. Voltou. E aí ela começou a estudar esse tema. Na época era um tema que não era discutido no Brasil. A gente está falando aí de 2004, 2005. E aí ela montou uma equipe e lançou o programa Criança e Consumo, que existe até hoje. Esse programa, inclusive, eu ia até te pedir para você entrar um pouquinho nele, porque tem a ver com o que a gente também discute no Comida e Cultura, que você falasse do Criança e Consumo, como você vê o consumo das crianças atualmente, né? E como que as políticas públicas podem ajudar a transformar essa realidade.
E aproveitando, já emendando para você já falar sobre isso, qual relação que você vê entre essa autoexposição do consumo das crianças com esse aumento do sobrepeso e da obesidade infantil? Ótimo. Tá, eu acho importante dizer que eu acho que o Criança e Consumo, só para eu terminar de explicar o Alana, ele Claro, eu te inaugurou um cortei só pouco... para você já ir Não, falando. ele inaugurou um pouco esse jeito de fazer do Alana, né? Porque a gente daí entendeu que existiam alguns temas relacionados à infância que precisavam ser discutidos pela sociedade. Então, a missão do Criança e Consumo é levar esse debate para a sociedade, né? E aí ele vai trabalhando a partir de diversas estratégias de comunicação, de mobilização, em diálogo com a academia e de incidência também. Então, a gente começa a atuar no judiciário, a gente começa a questionar campanhas de empresas que a gente considera que são abusivas, porque se aproveitam do da vulnerabilidade da criança, né, desse julgamento. E isso Da tudo ingenuidade até. Isso vai dando muito resultado, né? Esse diálogo é levado aos nossos legisladores, ao Poder Executivo. E, de repente, a gente vê em 2014 esse sendo o tema da redação do Enem. Para a gente foi um momento especial, porque o tema da redação do Enem, em geral, é um tema amplamente debatido naquele ano, né? Um tema que a sociedade, de fato, que mobilizou a sociedade. Então, quando esse tema vira, né? Bom, os estudantes vão ter que escrever sobre isso. Para a gente poxa, um tema que inexistia, né? Em menos de 10 anos. Quase como se entrasse no consciente coletivo, no inconsciente coletivo. Ele passa a ser uma conversa. Então, eu acho que hoje a gente conversa sobre, né? E aí, falando da sua pergunta específica, bom, depois desse programa, a gente foi criando outros, eu posso falar deles mais para frente, mas hoje a gente se entende como um instituto que faz advocacy, né? Nesse olhar que a gente tem para o advocacy, que é identificar uma causa de interesse público e de maneira transparente a gente atuar com diversas estratégias para causar um impacto positivo, uma mudança que melhore as condições daquilo que a gente identificou. E aí a gente hoje faz isso olhando para o Instituto como um todo, mas lá atrás, quando a gente lançou o Criança e Consumo, eu acho que eu preciso contar também que a gente lançou um filme, porque o audiovisual é uma parte importante dessa história, né? A gente lançou um filme chamado Criança Ama do Negócio. Todos esses conteúdos que eu vou falar aqui, o Criança Ama do Negócio está no YouTube, os demais estão no Videocamp, videocamp.com, que é uma plataforma que a gente mantém, que tem uma série de filmes, muitos, centenas de filmes gratuitos, que trazem todos temas muito bons, eu importantes. tenho assistido bastante. Que bom. E a gente lançou o Criança Ama do Negócio e a gente percebeu que essa estratégia também de iluminar esses temas por meio do audiovisual era uma estratégia que permitia com que eles fossem mais longe. É quase um pouco isso que eu estava falando da sala de aula aqui, sabe? A gente multiplicar, sai do debate, né? às vezes que é o debate pessoal, que você vai até um lugar para fazer uma palestra, enfim, que é muito legal, mas que acaba também limitando, né? Porque a gente às vezes não consegue. E você consegue ter um filme que propõe esse debate, que faz com que as pessoas reflitam sobre esse tema. E aí a gente começou também uma trajetória que desde então vem crescendo muito e com muito sucesso, que é de produzir conteúdo sobre temas que a gente acha relevantes e que nos ajudam a provocar essa discussão e a, de fato, efetivar essas mudanças que a gente busca. A gente acabou agora de lançar um filme que se chama Um Crime Entre Nós, foi feito em parceria entre o Instituto Alana e o Instituto Liberta, é um filme também da Maria Farinha Filmes, sobre exploração sexual infantil, um tema difícil, que a gente muitas vezes fecha o olho, né, não quer ver, mas um tema que precisa ser debatido e que em tempos de pandemia se torna mais urgente ainda, porque as crianças dentro de casa nem sempre estão seguras e a escola, que é um lugar de controle, porque os professores muitas vezes conseguem identificar violências e conseguem acionar a rede de proteção, ela não está hoje acontecendo, ela não está também podendo exercer esse papel. Mas, enfim, voltando lá atrás, depois do primeiro filme, a gente lançou o segundo, que foi bem quando eu entrei no Alana. Eu entrei para trabalhar também nesse lançamento, que foi o Muito Além do Peso.
o Muito Além do Peso, ele nasceu do Criança Alma do Negócio, porque ali a gente identificou que havia uma questão importante relacionada à publicidade de alimentos e relacionada à questão do sobrepeso e da obesidade infantil, né? O Brasil foi um país que foi de um contexto de muita fome e desnutrição muito rapidamente para um contexto de sobrepeso e má nutrição, né? Exato. E as crianças muito afetadas por isso. Então, o Muito Além do Peso, que foi um filme também dirigido pela Stella Renner, ele faz essa investigação. E ali a gente viveu experiências muito impactantes, assim, desse poder também, desse diálogo que foi construído, né? Então, por exemplo, o filme ele mostra, não sei se todo mundo aqui já assistiu, ele também está disponível no Videocamp, e ele mostra a quantidade de açúcar que tinha nas latas de Coca-Cola, enfim, e as crianças, né? Ele trazia ali as crianças reproduzindo propaganda da Coca-Cola, né? Então elas traziam ali, eu tomo porque eu quero abrir a felicidade, enfim. E aí, o Marcos, meu chefe, conta essa história. Ele, logo depois do lançamento, ele já sabia, tinha sido avisado pelo nosso jurídico de que a gente podia ter que tirar o filme do ar, né, de circulação, porque a gente estava usando, mostrando a marca, a lata, e não podia. E ele resolveu arriscar, e aí ele conta que ele recebeu um telefonema de um vice-presidente da Coca-Cola, e ele perguntou, eu não sei se eu te processo ou se a gente senta para conversar. E aí ele disse, bom, dos dois jeitos, para mim tá tudo bem, assim. Se a gente sentar para conversar, quem sabe a gente avance. E se você me processar também, isso acaba virando uma mídia espontânea, né, pro filme. Todo mundo vai querer saber que documentário que esse, filme é esse, né? Mandou tirar do ar. Bom, acabou que isso virou, de fato, uma conversa que evoluiu bastante, e que nessa conversa, né, a Coca-Cola disse para ele, bom, mas a gente tem aqui internamente uma política para não anunciar para criança. E aí ele falou, bom, mas isso é pouco, né? Vocês são líderes do mercado. Se vocês acham que esta é uma política que merece acontecer, tanto que vocês a fizeram internamente, é preciso que todo mundo saiba disso, porque aí vocês ajudam a puxar essa régua do mercado como um todo. E aí ele conta que alguns meses depois, o presidente da Coca mandou um e-mail para ele e disse, olha, amanhã você pode comprar o jornal em qualquer lugar do mundo que você tiver, porque você vai ver uma coisa que eu acho que você vai gostar. E no dia seguinte, a Coca-Cola publicou um anúncio nos grandes jornais do mundo todo, com 4 compromissos públicos. Um deles era o de não anunciar mais para crianças com menos de 12 anos. Depois isso virou um movimento da associação que questionou a pertinência de se vender refrigerantes e bebidas açucaradas em cantinas escolares, entendendo que a criança ali na cantina, ela toma uma decisão de compra que não está mediada por um adulto, então que ela vai eventualmente comprar um refrigerante, porque não tem ali um adulto que vai dizer, olha, isso aqui todo dia não faz bem, não faça, enfim. Então foram conversas que nasceram ali do filme muito interessantes. Teve uma outra história também no filme que eu também participei e foi muito legal. No filme tem uma especialista, a Malu, que ela pega um bolinho que era servido na Prefeitura de São Paulo como merenda, na rede municipal, e ela abre esse bolinho, ela bota em cima da mesa dela de trabalho, e o bolinho fica lá mais de um ano. E não acontece nada com o bolinho. Não vai formiga, não acontece nada com o bolinho. E ela mostra que horror, né? o bolinho, ela mostra o bolinho no filme. E aí, né, quando a gente lançou, enfim, a gente participou, junto com a prefeitura, de um programa de alimentação promovido pela diretoria do Departamento de Alimentação Escolar, para olhar para o que era servido nas merendas das escolas municipais em São Paulo. E esse bolinho, né, a história é muito boa, porque ele era fornecido, era uma empresa que fornecia esse bolinho já há muitos anos, e a prefeitura ligou e disse, olha, esse bolinho não tem condição. E aí ele falou, não suspende o contrato, senão eu vou quebrar. Assim, a empresa basicamente vivia disso. Deixa eu tentar fazer novas receitas de bolinho. Então, essa indústria, ela ficou um tempo mexendo nessa receita, e os critérios para a receita ser boa eram
tinha que ter bem menos açúcar, enfim, e tinha que estragar em 2 dias. Tem que estragar, esse bolinho tem que estragar, senão ele não vai servir. E aí o bolinho, de fato, enfim, evoluiu a ponto de ser comida, né? Porque eu não sei o que era antes, o que era um bolinho que fica um ano. Um isopor doce, É. né? Incrível. As Enfim, pessoas estão perguntando qual é o nome do filme, é Muito Além do Peso, a muito Juliana além já do peso. escreveu. Incrível o alcance que isso, a proporção que isso tomou, né? Porque para a Coca-Cola botar um anúncio desse e se comprometer, realmente é uma coisa impressionante. A história do bolinho, idem. Esse filme, inclusive, ele foi inspirador para uma das nossas aulas. Vou aproveitar para contar quem nós somos aqui, porque muita gente aqui te conhece, mas não conhece o projeto. Então, nós somos o Projeto Comida e Cultura, que sou eu, a Priscila e a Juliana, que estão aí por trás também respondendo as perguntas de vocês, que não dá tempo de eu ler. E a gente trabalha essencialmente em escolas, a gente está em 2 escolas aqui de São Paulo, e a gente trabalha dando aulas de culinária para crianças, uma vez por semana, por 45 minutos. E eu estou contando tudo isso para dizer que não é simplesmente uma aula de culinária, né? Que é uma aula que fala do alimento de forma totalmente integral e a gente traz essa invisibilidade de todos os processos que existem na alimentação, a gente dá luz a isso. Então a criança ela consegue entender da onde o alimento vem, como ele é plantado, quem são essas pessoas que plantam, quem são as pessoas que cultivam, como que ele chega até a gente, o que impacta no ambiente ou no percurso que ele faz até chegar até a nossa mesa. Enfim, todas essas questões, qual o desperdício que acontece, por que ele acontece, por que a gente não usa ele de forma integral, que alimentos a gente pode utilizar inteiro, enfim, todas essas discussões estão dentro das aulas de comida e cultura. E o filme, por acaso, esse filme tem, ano passado a gente trabalhou os biomas do Brasil. Então a gente dividiu o Brasil nos 6 principais biomas, né, que a gente conhece e foi trabalhando vários elementos da biodiversidade brasileira, trazendo para as crianças. Um deles foi a cana-de-açúcar, que faz parte da nossa história, e então a gente traz a cana, moe a cana, faz a garapa, faz a rapadura, tudo com as crianças. Chega no açúcar mascavo, no açúcar branco. E a gente pegou uma placa, inspirados no filme que vocês fizeram, e colocamos uma lata de refrigerante, uma latinha de suco, um achocolatado, uma bolacha recheada, enfim, e embaixo os pacotes de açúcar com as quantidades que tem em todos esses alimentos, se é que a gente pode chamar de alimento. E aí, o impacto nas crianças é uma coisa impressionante. A gente tem relato dos pais, assim, de crianças que não querem mais tomar chocolatado, ou que preferem comer o leite batido com uma fruta atualmente, que entenderam que a latinha de suco, que achava que era uma coisa super natural, né? Que tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante, enfim. Então, às vezes, realmente falta informação, né? E para qualquer classe social, não importa, né? A gente dá aula em escolas particulares e a gente quer chegar nas escolas públicas, mas a gente entende que esse tema da alimentação é um tema que é para crianças de 1 ano até 100 anos e para pessoas da rede pública, da rede privada, que através da alimentação a gente pode realmente tentar transformar um pouco essa realidade que a gente está vivendo. Então, só quis contar tudo isso. Você sabe disso, eu sou muito fã do projeto, eu acho incrível. Você é uma das nossas madrinhas. Eu acho muito sim. necessário, assim, de verdade. Eu tive a sorte de assistir uma das minhas filhas. A Jojo também passou, mas passou menos, né? Mas a Clara teve essa oportunidade e fez uma diferença enorme aqui em casa. Eu acho incrível e eu acho que sim, tem a ver com informação, mas assim, né, falando aqui da minha casa, aqui, por exemplo, eu tenho informação, eu converso e tudo, mas o jeito como vocês apresentam isso é diferente. Acho que tem um outro lugar, acho que essa é uma conversa necessária demais nas escolas, né? Eu acho que a gente precisa, sim, discutir alimentação e comida de verdade e entender os ciclos das coisas, né? Tudo está relacionado. Então, assim, não dá para a gente comer tudo o ano inteiro
e achar que tudo bem, né? Então, assim, tudo tem o ano inteiro. Então, você começa a se desconectar também dos ciclos, enfim. Então, eu sempre admirei demais, porque vocês conseguem de um jeito muito bacana, para além da informação que nós, pais e mães, eventualmente possamos ter, vocês conseguem fazer esse conhecimento funcionar na prática. E para mim, assim, foi uma experiência linda. Então, eu sou super fã de Que bom, vocês. obrigada por esse depoimento. Então, e aí eu queria aproveitar, assim, para falar um pouco sobre esse momento triste, né, na verdade, que a gente está vivendo da pandemia, e te perguntar, você acabou de falar que tudo está relacionado, e é o que a gente acha também, está tudo muito relacionado. É, como a sindemia global que a gente está vivendo atualmente, né, que para quem não sabe, a sindemia são essas três crises de obesidade, malnutrição e mudanças climáticas, como isso está totalmente ligado com essa pandemia que a gente está vivendo e ligado com essa desconexão que a gente tem da natureza, o ser humano com a natureza. Para você aproveitar e contar um pouco também do Criança e Natureza, que é um outro projeto que vocês têm, que é maravilhoso, né? Eu acho que a gente acredita nisso, acho que a gente, né, no Criança e Consumo, aliás, eu vi que o Pedro Hartung está aqui também, o Pedro é o coordenador do Criança e Consumo e do Prioridade Absoluta, e a gente precisa começar, de fato, seriamente, né, a rever como a gente está apresentando o mundo do consumo às crianças, né? A gente não é contra o consumo, precisamos consumir para viver, mas a gente é uma sociedade hoje pautada no consumo para definir quem somos, né? Então a gente se define a partir do que temos e não do que somos. E aí, são esses os valores que a gente transmite. E isso tem uma série de consequências e tem impactos no mundo também. Então, a gente hoje está chegando num momento em que, enfim, a gente ou muda, né? Porque é isso que estamos vivendo agora, com todos os eventos extremos que acontecem com cada vez mais frequência e que escancaram a urgência dessa discussão. E a gente acredita que a criança, ela precisa estabelecer uma relação com a natureza antes da gente problematizar tudo isso com ela. Antes de tudo, a gente precisa estabelecer uma relação de afeto e de encantamento. Aquele encantamento que só a natureza consegue provocar na gente. Então, o programa Criança e Natureza, ele nasce dessa vontade de que a gente possa viabilizar que todas as crianças tenham este contato com a natureza desde muito pequenas, de muito afeto, de muito encantamento, de muito maravilhamento, para que na idade certa, um pouquinho mais para frente, a gente possa ter aliados, mas também pessoas que vão entender que a gente precisa mudar, abrir mão, eventualmente, né, olhar para como vivemos, o que consumimos, que hábitos temos, e que às vezes não é simples, né? E o projeto faz isso de um jeito que é o possível, né, que a gente acredita, que é também olhando para as cidades, né? Porque hoje vivemos em cidades que não permitem com que esse encontro aconteça. Então, discutir criança e natureza hoje é trazer os prefeitos para a conversa, é pensar em urbanismo, as periferias, é pensar nas cidades mesmo, como um todo, né? Então, é claro que fomentar que as famílias que podem, né, façam viagens ou conheçam um parque, é tudo muito bacana, mas não é esta a realidade da maioria das famílias brasileiras. Então, como é que a gente traz a natureza para as cidades? Como é que a gente traz a natureza para o pensar urbanístico, né? Como é que a gente faz cidades que permitam esse encontro e que certamente serão cidades mais preparadas para lidar com os desafios que virão, que estão aí, batendo a nossa porta. Então, o programa, o Criança e Natureza, ele se propõe a fazer essa discussão. A gente está com um filme pronto sobre o tema, lindo. Olha, O Começo da Vida 2 lá fora, que seria lançado agora em maio nos cinemas, não foi.
mas em breve a gente vai dar notícias aí desse lançamento, porque o filme ele traz, é um filme que rodou a América Latina, buscando também inspirações e essa reflexão sobre a natureza possível nas cidades e nas periferias, e como é que a gente vai construindo isso com as nossas crianças, para daí sim a gente ter cada vez mais, né, aumentar cada vez mais o número de pessoas que entende essencialmente a importância, né, porque na verdade a gente não é separado, né, da natureza, a gente é a Faz mesma parte coisa, né? dela, né? Né? Essa separação ela embaça, Pois é, une e embaça, eu acho que ela atrapalha, ela né? que acabou levando a gente chegar onde a gente chegou, né? Essa separação, essa percepção de que a natureza está aí para servir a gente, né? Ela não está aí para servir. A gente faz Exato. parte dela, a gente tem que saber conviver com ela, né? Enfim, mas voltando um pouco sobre o tema alimentação, eu queria te perguntar como que você acha que está sendo essa questão das merendas escolares agora, né, com a pandemia? Uma das as crianças que estão em situação de risco e tal, ou crianças que não têm acesso a tantos alimentos frescos, uma das alimentações, talvez às vezes a única, né, que elas tinham era a merenda escolar. Como que isso está sendo, é um desafio agora, né, para as prefeituras e para as escolas públicas? Como que isso tá sendo feito? Você tem Sim, notícias para nos dar sobre essa história? eu até, olha só que bom, porque, enfim, tanta coisa aqui, antes de entrar aqui, eu até abri aqui a planilha da merenda, não vou saber, tá? Eu abri Não, sem por números, mas para a estado, gente eu não saber se vou isso está saber, não acontecendo vou ou saber não. reproduzir aqui o que cada estado está fazendo, mas assim, acho que o que vale, né, dizer aqui é que a escola no Brasil, a gente às vezes esquece, né? Quando a gente vive um momento como esse, assim, parece que a única questão que a gente tem que resolver como é que o professor vai dar aquela aula? Quando, na verdade, a escola no Brasil, como eu falei, né? Ela é um lugar de segurança para aquela criança, que eventualmente é ali que ela vai conseguir expressar alguma violência que porventura ela venha sofrendo, algum abuso. Ela é o lugar da alimentação. As crianças vão para a escola para comer. Às vezes as crianças só comem o que comem na escola. Então, quando a gente discute educação no Brasil, a gente também tem que olhar esse panorama, que é mais amplo e que, às vezes, agora, né, nesse momento que a gente está, a gente também olha embaçado, né? Olha a partir da sua própria realidade. Né? Então, Uhum, vamos botar um app no ar com conteúdo. Bom, quem acessa esse app? Quem tem computador em casa? Quem tem acesso à uhum. internet? Quem, né? O O problema está Enem, mais embaixo. claro, ou vamos manter o Enem. Como é que você mantém o Enem? Como é que esses jovens que não têm acesso, que estão ali no pré-pago 3G, sinal caindo, crédito acabando, assistem qualquer coisa? Então, enfim, é uma discussão complexa da merenda idem. E aí a gente fez, até pelo programa Prioridade Absoluta. O Prioridade Absoluta é um programa que busca a efetivação do artigo 227 da Constituição Federal, que traz que as crianças são prioridade absoluta do Estado, das famílias e da sociedade. Então, as crianças são o único ente no Brasil que, na Constituição, é tido como prioridade absoluta. E a gente não efetiva isso na prática, no dia a dia. E o Prioridade Absoluta é um programa que tem aí como foco o diálogo com o sistema judiciário e com a busca pela efetivação disso. Então, fizemos um levantamento sobre a situação das merendas e elas variam de estado para estado. Tem uma série de questões burocráticas, porque o repasse das verbas para os estados, às vezes, enfim, para comprar o alimento, como é que isso é repassado à família. Mas tem alguns estados que conseguiram e que estão fazendo repasses. Eu estou vendo que Acontece que aqui estão falando, né, que na Bahia tem uma pessoa aqui contando que foi disponibilizado um cartão cartão, enfim, aqui em com São os... Paulo também. Então, em alguns estados isso aconteceu. Eu não sei o valor de todos os estados, mas aqui em São Paulo, por exemplo, foram R$ 55. E aí esse cartão chegou na mão da família para que ela possa comprar os alimentos em substituição. Agora, é claro que também a gente sabe que com R$ 55, você fazendo a compra sozinha, você consegue comprar muito menos do que no atacado, né? Numa Claro, pois negociação é.
enfim, então a qualidade dessa alimentação e o que é possível comprar com isso também é uma questão. Mas isso aconteceu, mas eu acho que isso expõe essas camadas dessa conversa que a gente precisa ter, né, Ari? Quando a gente fala, por exemplo, de segurança alimentar, quando a gente fala de acesso à comida de verdade. Então, assim, a gente vive no Brasil uma situação de desertos alimentares, né? Então, se você vai nas periferias ou no próprio, acho que é no Muito Além do Peso, se eu não estou enganada, a gente está num sertão e a pessoa não encontra hortaliça para comprar. Não Uai, encontra. em vários lugares. Aqui em São Paulo, se você vai para a periferia, você encontra um monte de lojinhas cheias de salgadinhos e E eles são mais achocolatados, refrigerantes. baratos, né? Pois é, e não acha São um mais milho baratos. para um milho in natura, um coco, né? É, É impressionante isso, E né? eu acho que essa é uma discussão. E a escola, quando se propõe a fazer, e é possível fazer, né? As redes cuidarem da alimentação com carinho, elas conseguem trazer, oferecer um alimento de muito mais qualidade. É claro também que tem redes e tem momentos, né? Eu nem vou mais falar das redes, porque aqui no Brasil a gente não tem nada que continue assim por muito tempo, né? Muda governo e as coisas mudam. Então é difícil falar aquela rede ou esta rede, porque são tempos, né? Infelizmente, a Exato, gente ainda vive infelizmente, assim. Mas, então, assim, a gente já teve experiências, a Prefeitura de São Paulo mesmo viveu essa experiência por um tempo, de de muita compra qualidade, de de pequenos muita qualidade na produtores, merenda. Uhum. porque E eu acho que isso essa é faz uma com que a batalha que precisa ser nossa, porque não dá para ficar mudando, né? A gente precisa, a ter uma sociedade precisa continuidade. assim, quando a batalha vira nossa e a exposição é muito grande, a tendência é que a gente consiga manter, né, mais essas conquistas. Porque aqui, neste país, a gente ganha, perde, 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 ganha, perde, sabe? Não tem descanso, né? Não tem descanso. Não Então, tem descanso e é triste, porque realmente aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, a gente tinha uma política de merendas que era justamente compra do entorno, né, diminuindo a cadeia de distribuição, diminuindo o desperdício, enfim, fomentando a agricultura familiar e tudo mais, né? Infelizmente isso mudou de novo, né? E a gente tem que ficar convivendo com esses altos e baixos, o que faz com que a população perca o tempo todo, né? Perde, perde. Sistema perde, perde. Mas eu queria te perguntar infelizmente. se dentro da alimentação, você acredita na alimentação desde a primeira infância, assim, no, no, numa educação alimentar, desculpa, me fugiu a palavra aqui, a educação alimentar desde a primeira infância? Você Mas acha que muito. isso pode mudar, assim, transformar de forma que. Porque a gente, no Comida e Cultura, acredita muito que a alimentação, assim como o consumo, como você mesmo falou, é uma questão de hábito, né? Uhum. Então, eu queria saber de você sobre o que você acha sobre isso e o que você acha sobre políticas públicas que poderiam ser implementadas nesse sentido. Voltando a falar do sistema perde-perde, vamos, quem sabe, no sistema ganha-ganha. Eu acho que não tem mudança possível, né, Ari, sem passar por essa discussão, né, pelas políticas públicas num país com as dimensões do Brasil, com as dificuldades que a gente tem aqui, enfim. Então, sim, é muito importante que a gente a gente viveu aí nos últimos anos, enfim, uma campanha, né, que ONG é tudo corrupto, sei lá, ONG é do mal e tal. E na verdade existem ONGs que recebem dinheiro público para desvios, enfim, existem. Mas a grande maioria das organizações fazem um trabalho incrível e é um trabalho de diálogo, de ponte, de Uhum. levar a discussão do que precisa ser levado para dentro do governo, para que a gente possa avançar, porque são olhares múltiplos, né? Uma pluralidade de visões e de desafios. E isso precisa acontecer. É uma pena que hoje isso aconteça tão pouco, na verdade, porque esses espaços de participação popular
eles foram desmontados, né, nos últimos tempos, mas eles são essenciais. Então, em relação à sua pergunta, eu acho que sim, que é uma formação de hábitos. A gente precisa ter um incentivo à amamentação de verdade, assim, como política pública. Eu me lembro, assim, né, voltando aí ao começo da nossa conversa, eu sou comunicadora, né, eu sou formada em comunicação social. E eu me lembro, assim, quando a Clara nasceu e eu fui amamentar, eu fiquei, assim, horrorizada de pensar em todas as propagandas sobre a amamentação que eu já tinha visto na minha vida. Porque elas são mentirosas, horrorosas, provavelmente feitas por um homem que nunca amamentou e nem sabe o que é amamentar na vida. Aquelas mulheres de roupa branca, plácidas, andando em algum campo, sabe? Lindas, Sereno, maravilhosas, lindas, serenas. penteadas e com aquela criança assim, né, no peito, enfim. E não existe aquilo. E aquilo é um serviço, porque daí você começa a sentir dor, seu peito sangra, a criança não pega direito. E daí você fala, bom, o problema sou eu. E Eu que aí estou errada. desiste. E aí eu desisto. Eu que estou errada. Uhum. Porque eu não consigo, porque olha lá como é, né? Então, assim, aquilo, né? Então, eu comecei a olhar aquilo e falar, gente, quem que fez, né? Quem foi o gênio que fez essa publicidade de amamentação, que sempre foi, né, nesse lugar? Desculpa, dói, tem que falar real, assim, demora, mas insiste, porque vai dar certo, é melhor para o seu É bebê, importante. é de graça, não custa nada, você não precisa ter água limpa, né? Tem um filme, Vai trazer mais saudabilidade para o seu filho, enfim, para total. você mesma, né? Porque amamentar faz bem, você corre menos risco de cânceres, e, enfim. Exato. Tem um filme que denuncia isso, né? Esse apelo comercial do leite em pó essa mudança, né? De dizer que o leite era melhor, enfim, causou já mortes, porque tem comunidades que não têm água limpa para fazer essa mamadeira. E aí, assim, essa água contaminada mata bebês, sabe? Então, é uma irresponsabilidade completa, né? E daí você vai para a educação infantil, né? E aí a gente começa a falar de um dentro de casa, óbvio, mas também na escola. Esse olhar para os ciclos, para a natureza, para a terra. A criança pequena, ela gosta, ela entende. É muito legal você ter a oportunidade de ver de onde vem aquele alimento e de ir entendendo, testando, provando sabores e texturas, né? E entendendo um pouco até as regiões do Brasil, como vocês mesmas trabalham no Comida e Cultura, né? O que é típico de cada lugar, o que faz parte da sua cultura, enfim, da sua ancestralidade, de quem você é, né? E eu acho que a Uhum. gente, quando adere ao fast food, ou enfim, sem pensar, a gente vai perdendo tudo isso, né? E eu não sou, assim, como mãe, né? Eu não sou radical, assim, de dizer nunca piso e tal. Já pisei, mas assim, é esporádico, né? De vez em Claro, quando. nós no Comigo Cultura também. A gente não tem uma. Ai, nunca mais vamos comer açúcar, ou vamos comer. Mas é isso, é você saber escolher, né? A importância de você saber entender o que você está escolhendo para você, o que você está consumindo e você balancear a sua vida alimentar, né? Porque aí você vai ter, com certeza, muito mais saúde, né? Não é que você nunca mais vai poder comer um bolo de chocolate. Eu, por exemplo, adoro. Agora Eu na também. quarentena, então, E aprendi na os quarentena a fazer doces. pudim, porque eu sou ruim, E né? Você sabe, eu já te falei isso, isso eu que sou eu muito ia ruim de te cozinha. perguntar. Mas eu Bom, isso eu aprendi. sei porque eu te conheço, mas as pessoas que estão assistindo talvez não saibam. Você sabe cozinhar? Isso que eu ia te Então, perguntar. então, Como está olha sendo só, sua eu vou encher minha alimentação na boca aqui quarentena? agora para dizer que sim, eu sei cozinhar, mas isso é muito recente. É muito Então foi uma coisa recente. boa que a pandemia te trouxe. A gente tem que olhar um lado bom, porque senão tá muito Tá difícil. difícil, né? Enfim, minha mãe é uma ótima cozinheira, ela cozinha muito. Não sei se ela tá aqui também, mas ela cozinha muito. A E acho Joana que tá aí, ó, rindo de você. né? Mas é verdade. A minha mãe cozinha muito e eu acho que eu me apoiei nesse talento dela e não desenvolvi. Enfim, né, sempre me virei, mas me virei de um jeito assim mais preguiçoso mesmo na cozinha, né? Então as coisas que eram mais fáceis, enfim.
E tem uma coisa que eu não sei até hoje, que eu admiro, assim, que eu acho que é uma coisa incrível que minha mãe tem, que é aquela coisa de abrir a geladeira, ver o que tem e ter uma ideia, sabe? Eu ainda não cheguei nesse lugar, de ter uma ideia, de ter ideias, assim, bom, tem isso, tem aquilo, então eu vou fazer tal coisa. Então, Mas cozinha é treino. Quanto mais mas você então, fizer, eu mais vai percebi vir. isso. E aí agora, né, acho que nesses últimos, eu tô há 80 dias, né, trabalhando remotamente, com as meninas em casa, enfim, a gente tá aqui e fazendo almoço e janta todos os dias, e acho que a evolução foi enorme. E inclusive das guloseimas, vai falando nisso. Então eu aprendi a fazer pudim, meu pudim tá um espetáculo. E eu tô até tentando uma forma menor, assim, para fazer menos pudim. Para não comer tanto. Bom, a gente está chegando nos 5 minutos finais. Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença aqui, que realmente é sempre muito gostoso de te ouvir. Acho que você tem uma visão muito clara, de todas essas políticas mesmo que precisam ser feitas e realizadas. Essa história que você vai ficar ecoando na minha cabeça, a história das camadas que você falou, como é importante realmente fazer um entrelace entre todas elas, né? Então, eu admiro muitíssimo o seu trabalho, de fato. Então, mais uma Obrigada. vez te agradecendo, agradecendo a todos que estão ouvindo. Também pedir para quem não nos segue no projeto, Projeto Comida e Cultura, seguir para dar mais força para o nosso trabalho, mais visibilidade. A gente também tem um canal no YouTube que chama Comida e Cultura. Lá tem uma série de vídeos, também com receitas feitas por nós e com crianças junto, sobre os ingredientes e várias outras entrevistas que a gente tem feito aqui. Todas as terças e quintas, às 6:30 da tarde, todos sempre convidados. E, Carol, vou te fazer uma última pergunta que eu tenho feito para todos os nossos convidados aqui. Eu queria saber, Carol, você tem fome do quê? Eu tenho fome de justiça, Ari, de justiça social, de justiça racial, de justiça econômica. Eu fico, de verdade, assim, até emocionada, porque eu acho que a gente está negligenciando isso há muito tempo no Brasil. Assim, a gente não pode levar adiante um país tão desigual como o nosso, né? Assim, então eu hoje só posso te responder assim. Muito obrigada, obrigada pela sua emoção que contagia. Você vê que eu vejo alguém chorar, eu também choro. Somos Principalmente duas. quando o assunto é tão grave, a gente está aqui falando rindo e sorrindo, né, para tentar elevar a moral de todos nós, né, mas é isso, eu acho que a gente tem que continuar lutando, cada um dentro das suas possibilidades e pensando mesmo num futuro melhor para essas gerações todas que estão vindo aí. Voltando ao início da nossa conversa, né, quando a gente vira mãe, a gente começa a pensar não só na gente, mas e também não só nos nossos filhos. Parece que a gente começa a pensar num todo, né? Então A gente tem que pensar, o Pedro que sempre fala isso, se ele ainda estiver aí. As crianças de ninguém, né? Também são as nossas crianças, as crianças de todo mundo, né? Então, assim, não é sobre os nossos filhos só. Não pode ser. exatamente, Acho que a não pode pandemia ser. trouxe muito isso, né? Não adianta você estar bem sozinho. Não ficaremos bem enquanto só nós estivermos bem, né? Do alto dos nossos privilégios de poder estar em casa, enfim. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar isso no Brasil, doa o que doer. Assim, não vejo como a gente seguir sem enfrentar isso, porque não são as crianças do futuro, né, Ari? São as do presente que estão sendo mortas. São as de hoje. São as de hoje, exatamente. São as de hoje. Bom, eu queria agradecer de novo, agradecer a presença de todos vocês aí. Fiquem com essas Eu palavras que da queria agradecer. Carol ecoando, que são palavras super bonitas e apesar da tristeza que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que sonhar mesmo com um mundo melhor e não só sonhar, mas fazer acontecer esse mundo melhor, que não são só as políticas públicas, mas eu acho que também a sociedade civil tem um poder muito grande nas mãos e que ela não abraça, né? Então eu acho que é um conjunto de coisas, a sociedade civil junto com os nossos políticos que tem que mudar, né? Que tem que ser outros, e com tudo isso junto, vindo de vários lados, eu acho que
a gente pode tentar chegar num lugar melhor do que esse que a gente está vivendo. Tomara. Um super beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigada a você por suas Um palavras. beijo, obrigada Um para beijo todo a mundo que todos. entrou, todos os queridos professores do Criativos que eu vi que estão aqui, que eu adoro, morro de saudades. E todo mundo, obrigada. Um beijão a todos, boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, ajudem quem precisa também. Grande beijo. Tchau.